Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, desejar um excelente estudo para todos nós, e como sempre eu falo, né, tomamos água quando estamos com sede, inclusive não descuidem, o tempo mudou, mas continuem tomando água, viu? Não espere a sede chegar, quando a sede chega é porque o organismo já está gritando, então... Tomamos água quando estamos com sede, nos alimentamos quando estamos com fome e nós esquecemos de alimentar o espírito, né? Nossa alma necessita de alimento. Oração, meditação, evangelho, conversa, a sua conversa com o alto, com Deus, né? Criatura precisa de Criador, necessita de Criador, né? Cumprimentar vocês que estão em casa, onde você estiver agora, que Oxalá te abençoe, fique conosco até o final, para todos vocês que estão conosco, em nome da Eliana Ferraldo, do Lucas, do Léo, de todos que nos acompanham, tem um casal também de Taquaritinga, né? Como que é o nome deles? Carol, Gerson, muito obrigado por nos acompanhar, e todos vocês que estão conosco, uma boa noite. Há uma luz em meu caminho, vem, vem como clarion, a madrugada tão fria e os pretos velhos aqui chegou. Clareou, clareou a minha vida, clareou como uma estrela guia, clareou, clareou esse congá, e nunca mais a luz vai se apagar. Clareou, clareou a minha vida, clareou como uma estrela guia, clareou, clareou esse congá, e nunca mais a luz vai se apagar. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné, alecrim, benjoim, alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Os seus filhos de fé, entrei pra apanhar Guiné. Os seus filhos de fé, defuma eu, babá. Defuma eu, que essa casa de Oxalá. Você filhos de fé, entrei. Você filhos de fé, defuma eu, babá. Defuma eu, que essa casa de Oxalá.
perfuma eu que essa casa de Oxalá. Sabe o ponto? Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos pela grande oportunidade de hoje, pela vossa luz, pela vossa bênção, pelo vosso colo acolhedor, e rogamos que nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco, nos auxiliando no caminho do aprendizado, no caminho da evolução, com toda a vossa comitiva do bem e da luz. Que assim seja. Boa noite. Pedi e recebereis. João, capítulo 16, versículos 23b a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei ao Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá. Nosso evangelho de hoje também é do livro de João. Ele fala que Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Alguém aqui já pediu a Deus alguma coisa? Todo dia, quase toda hora, não é? A gente pede, se tem uma coisa que a gente faz, é pedir, né? Se tem uma coisa que todo ser humano faz, é pedir. E principalmente a Deus, né? Então, quando ele fala pedir, o que é
esse pedir. O que é pedir? O que é pedir? Pedir é pedir. Não, eu sei que pedir é pedir, mas o que é pedir? Contar para ele das nossas necessidades. Contar? Contar é pedir, pedir é... Quando eu falo assim, Regina, me dá R$1.000, eu estou contando? Não, então não estou contando, né? Eu estou pedindo, né? Então, pedir e contar são coisas diferentes. Mas quando a gente vai parecer redundante, vou colocar aqui, fazer um pedido, obviamente, ou suplicar, não é? Tem horas que a gente está tão desesperado que o nosso pedido vira uma súplica. A gente implora por aquela graça, por aquela bênção, pelo desfazer de uma situação, não é? Dependendo do nível do nosso desespero, é uma súplica. O nosso pedido, ele vira uma súplica. Ou seja, a súplica também é um pedido, uma forma de pedir, né? Então a gente pede. O que a gente pede geralmente? O que a gente pede no dia a dia? Nas nossas orações? Isso. Uma das coisas é saúde. Gostei. Trabalho? Falou o quê? Emprego? Escutei isso aqui. Quantos milhões de desempregados nesse país afora, né? O que a gente pede? Pede paz. A gente pede proteção. Boa. A gente pede êxito numa cirurgia, não é? Paciência. A ciência da paz. Paciência, direcionamento. Muito bem. Ah lá, alguém já falou, essa é complicada, paciência. Escutei. Que mais? Há mais alguma coisa? Opa! Direcionamento abreviado. Discernimento, união entre família. Vocês pedem, hein, gente? Oxa! Acha que a família precisa de união? As famílias são perfeitas. Todas as famílias são perfeitas. Nenhuma tem problema. Como diziam meus professores de Araraquara, não, Araraquara não acontece isso, né? Deve ser outra cidade. Jabuticabal não, Jabuticabal as famílias são perfeitas, então isso daí que vocês pensaram não acontece, deve ser outra cidade, né? União familiar, o que mais? O que nós podemos colocar aqui? Ai, essa palavrinha mágica, hein? Tem que ter. Mais algum, etc? Ele está aqui. Ah, não. Tá aqui. Discernimento. Podemos pôr etc? Que olha, o povo que pede, hein? Foi o evangelho mais participativo. Falou de pedir, minha filha? Eu também quero, né? Todo mundo quer, né? Então, etc, porque nós vamos cobrir o quadro todo, virar o quadro para trás e ainda não vamos terminar de tanta coisa que a gente pede. E aí ele fala que tudo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora, nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis. Olha que interessante.
Tem alguma condição aqui? Ele fala, pedi e recebereis, vírgula, se você... Tem alguma coisa aqui disso? Não, né? É direto, né? Então, aqui não há condição. Olha que interessante. Aqui, vocês perceberam que não tem classe social? Olha que interessante. Não há distinção de cor, de raça, nem pro patinho que se acha bonito, nem pro patinho que se acha feio. Porque muitas vezes nós nos colocamos no lugar do patinho feio. A gente coloca em jogo a confiança e o amor que Deus tem por nós. Sabia disso? A gente coloca sempre em jogo a confiança e o amor de Deus por nós. Muitas vezes nós não nos achamos merecedores. Quem aqui já passou por uma situação que achava ou pensava que não era merecedor? Só eu. Né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todo mundo, né? Mas eu contemplo na doutrina umbandista, eu mudei esse pensamento. Eu consegui enxergar o amor de Deus, que é maior que tudo. Então, todos nós somos merecedores. Muitas vezes, Deus... O mais interessante é assim. O que eu falo? Ou por merecimento, não é? Isso. Muito bem, classe. Misericórdia. Ou por merecimento, mas Deus vai dar, Deus vai dar. Ou por merecimento, por misericórdia, Ele vai te dar. Ele vai te dar porque Deus não julga, Ele te olha na condição de filho que você é. E Ele de pai. Não um pai igual o pai terreno, mas um pai de um amor incondicional. Ou seja, que não coloca condições aqui. Não há condição, ele é incondicional. Se você fez a sua oração hoje de manhã, logo que acordou, Deus continua sendo Deus? E se você não fez, Deus continua sendo Deus? Se você ficar um mês sem falar com Deus, Deus continua sendo Deus? Se você brigar com Deus, Deus continua sendo Deus? Olha que interessante. Nada muda. Deus é imutável. Ele nos acolhe sempre. Se você... Agora, eu posso criar... E aqui vem uma coisa que o mestre deixou nas entrelinhas. Eu posso criar uma intimidade com Deus, né? O amigo que a gente tem intimidade, a gente pede até emprestado, né? Não é? Por quê? Porque com aquele que você não tem, você tem até vergonha de falar que está precisando de alguma coisa, não é? E quando eu falo emprestado, não precisa ser dinheiro, né? Antigamente, eu já falei isso aqui, antigamente os vizinhos, as vizinhas, os compadres, as comadres, né? Tinha a tia Joaninha lá no fundo, lá, subindo o corredor. Às vezes, o pai e a mãe chegavam da roça, ia fazer tal coisa, não tinha. Pegava uma xícara, uma caneca, vai lá na tia Joaninha, fala para ela emprestar um pouco de açúcar para a mãe. Semana que vem a mãe vai fazer compra ou vai receber, e aí a mãe devolve. É ou não é? Né? E quando não, os vizinhos batiam na nossa casa. Ah, você não tem um pouquinho de tal coisa aí para me emprestar, que não sei o quê? Naquela correria, né? Eu lembro muito disso nitidamente.
E não tinha vergonha nenhuma de pedir. Tinha. Então, quando a gente tem intimidade, quando a gente é chegado no outro, quando a gente é chegado em Deus, quando a gente cria intimidade com Deus, nós perdemos a vergonha de pedir. A gente cria um vínculo tão aberto, um canal de graça tão próximo. A gente conversa, a gente discute com ele, a gente briga com ele, a gente pede para ele, a gente desabafa com ele. Quando foi a última vez que você falou com Deus ou que você brigou com Deus, que também precisa de intimidade? Ou que você desabafou com Deus? Porque isso também vai te ajudando no processo do pedir, né? Tem uma coisa no direito chamado causa de pedir. São alguns requisitos que a peça jurídica tem que ter. E tem que ter a causa de pedir. A causa de pedir, ela tem que ter um motivo. Ela tem que ser motivada. Estou pedindo porque acordei e quis pedir. Não, tem um objetivo, tem um motivo ali. Tem uma finalidade, né? Então, aquilo que você está pedindo para o alto tem uma finalidade. Isso vai te edificar, vai lhe trazer evolução. Isso vai alegrar o seu coração, tua alma? Por quê? Porque muitas vezes nós pedimos e não temos a causa de pedir. Está entendendo? Muitas vezes nós pedimos coisas do qual não temos esse requisito, que é a causa de pedir. E aí a gente tem que olhar para nossa consciência e falar, mas por que eu estou pedindo isso? Que sentido faz eu pedir isso? Que finalidade tem isso na minha vida? Eu pedindo isso. Mas já tem outros pedidos que nos elevam, que nos tornam melhores, né? Outros pedidos que vão nos edificar, nos trazer evolução, alegrar o nosso coração, a nossa alma. Quando nós pedimos somente materiais ou nós pedimos bens espirituais? Quais são os pedidos que você mais apresentou a Deus nos últimos 10 anos? Foram mais materiais ou foram mais espirituais? Vamos ser sinceros, hein, gente? É você e a sua consciência. Você pediu mais coisa material ou mais coisas espirituais? Vamos dizer assim, materiais ou imateriais? Que é aquilo que o tempo não estraga, quer dizer, o ladrão não rouba e a traça não corrói. Consequentemente, o tempo não estraga. Hashtag fica a dica. E ele fala, disse-vos essas coisas em linguagem figurativa, vem a hora em que não vos falarei mais em figuras. O mestre falava em figuras, em parábolas, ele falava, né? Ele tinha toda uma simbologia, né? Mas que claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós. Uai, ele fala que é para pedir no nome dele, mas ele não vai pedir ao Pai por nós. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele, ao mesmo tempo que ele é Deus Filho, ele é Deus Pai, e nós não precisamos de intermediários. Está entendendo? Então, falar com Deus,
Você não precisa estar dentro de um templo, ajoelhado todos os dias, ou aqui dentro. Falar com Deus é um exercício nato, que nós devemos exercitar estando num templo, numa religião ou não. Falar com Deus não é algo bíblico, não é algo religioso. Falar com Deus é humano e divino ao mesmo tempo. Joguem fora todas as crenças, seitas, toda lavagem cerebral que fizeram aí e estão fazendo na cabeça das pessoas. Falar com Deus é criar intimidade aonde você estiver. Entende isso? É que nós gostamos e necessitamos de nos agrupar. Nós gostamos de comungar da mesma fé. Cada um se encontra com Deus de uma forma, por isso que nós estamos aqui. Mas se não existisse templo, se não existirem as igrejas, as sinagogas lá atrás, as assembleias, as presbiterianas, as adventistas do sétimo dia, Deus continua existindo. E nós não podemos perder o nosso vínculo com Deus, criatura e Criador. Entende isso? Então ele sempre esteve aí. Ontem, hoje e sempre. Deus está além dos templos. Agora, as pessoas que só enxergam a fé através do templo, é melhor começar a repensar, né? Para nós, por exemplo, umbandistas que cultuamos a natureza, né? Os campos de força, as pedreiras, as matas, as cachoeiras, o mar, as estradas, principalmente de terra, né? A calunga. Quer dizer, ali é o templo. O templo se coloca aonde está a sua fé. E nós somos templo? Nós também somos templo e morada de Deus. Somos templos vivos e ambulantes. Tem gente que chega perto de nós que sente a energia, não é? Você não sente a energia de alguém que é mal-humorado? Você fala, fulano chegou. Que a gente chama de amigo gangorra, quando ele senta, todo mundo levanta e vai embora. Ixi, fulano está aí. É amigo gangorra que fala. Na hora que ele senta na turma, todo mundo levanta e vai embora. Nossa, esse cara tem uma energia. Nossa, olha fulano. Você viu quem está lá? Lá, chegando lá. Quem que é? A fulana. Ah, não, pelo amor de Deus. Ah, já estou indo lá para dentro. Mas tem aqueles que chegam e iluminam. Tem aqueles que chegam, a gente quer abraçar. Tem aqueles que chegam, a gente quer conversar, se sente à vontade para desabafar. Tem aqueles que a gente chega em casa e fala, você não sabe quem eu encontrei hoje. Quem? Fulano. Ah, mas que delícia. Fulana. Ai, deu um abraço nela. Mas tem aqueles outros também que, 2 pontos, já entenderam? Então, nós precisamos entender essa dinâmica do pedido, da causa de pedir, e nós precisamos entender que ele deixa um recado muito, 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 muito claro aqui. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Bom, até aqui está tudo bem. Eu saí do Pai, é essa que pega. Ele fala, saí do Pai. Vim ao mundo. E veio ao mundo. E depois ele termina. E novamente, parto do mundo e volto para o Pai. Então quer dizer que o nosso mundo não é só isso aqui que a gente está vendo? Se ele disse que saiu do Pai, que é outra dimensão, outro mundo, e veio, e depois ele sai desse mundo, que é o que a gente conhece, e ele volta para o Pai, então quer dizer que o Pai, que é onipresente,
Ele está lá, ele está aqui, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele tem um mundo espiritual. Então, achar que o mundo, que o universo, é só isso que você vê. Ah, aqui tem uma parede. Como você sabe? Ah, eu estou vendo. E como que eu acredito nas coisas que eu não vejo? É uma atitude de fé. Entende isso? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Você olha uma situação, você fala, é impossível sair disso. Mas se você tem fé, você fala, eu creio em Deus, que nós vamos vencer essa. Você não vê nenhuma razão, nenhuma situação, nada que pode ser mudado. É como aquele exemplo que eu dou, né? Às vezes você vê um acidente na rodovia, o carro virou uma latinha de sardinha. Aí você para, né? Tem gente que para, filma, tira foto, né? Não oferece socorro nem ajuda, mas para, tira foto, filma. Aí você chega perto de um senhor que está lá olhando também, você fala, olha o estado daquele carro, deve ter triturado o motorista. Aí o cara do lado fala, não, eu que estava dirigindo. O senhor? Como assim? E às vezes não tem lesão nenhuma, aparentemente, morreu na hora. Teve um acidente aqui de moto, recentemente, que eu olhava, eu falei, mas maluco, né? Eu achei que não era para tanto, para alguém ir a óbito, não é verdade? Você olha assim, mas é sério que ela, no local inclusive, ela morreu. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Como é que é isso a não ser chegar da hora de cada um? Né? Então, gente, nós precisamos entender essas dimensões espirituais, essas dimensões de morada. Entender que este mestre veio do Pai e entender que ele não deixa nenhuma condicional. Seja gordinho, seja magrinho, seja pretinho, seja branquinho, moreninho, tenha dinheiro, não tenha dinheiro, more num casebre, more num palácio. Filhos e filhas de Deus precisam aprender a pedir. Se todas as pessoas, ao invés de reclamar, aprendessem a pedir e fazer a parte delas, né? Porque você vai pedir. Como é que acontecem as curas? Cego Bartimeu, que saiu gritando no meio lá da multidão. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, trombando com. Nós vimos isso recentemente, né? Que começa e fala para ele, o que queres que eu faça? E aí ele teve que pedir, né? Senhor, que eu veja. Temos que pedir. Nós precisamos aprender a pedir. Às vezes a gente tem dificuldade de pedir para as pessoas próximas. Pedir uma ajuda, pedir um conselho, pedir um ombro amigo, pedir uma orientação. Essas pessoas certamente também têm dificuldade de pedir a Deus. Então a gente precisa revisar como que a gente tem se comportado diante do nosso pedir. A gente precisa... Ai, mas eu venho pedindo. Tá, pediu, está pedido. Uma vez eu me lembro uma filha que falou assim para mim, pai, mas tem um pedido meu antigo, nunca esqueço. Né? Você lembra? Alessandra, se você estiver nos assistindo, Alessandra, essa é para você. Pronto, falei. Toda vez que eu venho aqui no centro, no terreiro, sei lá, eu peço. Eu coloco na mão dele. Aí eu venho outro dia, eu peço. Eu coloco na mão dele. Falei, mas você vem, pede, coloca na mão dele, aí você leva embora para casa o pedido. Aí no outro dia você volta, pede, coloca na mão dele, aí você vai embora, você leva o pedido embora. Cara, pediu, está pedido. Não fica pega, pede, devolve, pega, leva. Não, não. Pediu, está pedido. Eu me lembro de um retiro que a amada irmã Emília falou para mim. Sérgio, Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Pode não ser hoje. Pode não ser daqui 2 horas.
mas vem. E vem de várias maneiras, da maneira mais inusitada possível, vem. Então não deixem de confiar em Deus, porque no tempo certo, no tempo de Deus, que é diferente do nosso, a bênção acontece. Ou seja, não deixe de pedir. Eu não sei qual é o seu pedido hoje, tua maior necessidade hoje. Se é financeira, se é física, se é uma enfermidade, se é a paz que precisa voltar a fazer morada dentro da sua casa, se é um casamento, um relacionamento que acabou, ou se você está pedindo alguém para a tua vida, se é consumir com essa solidão, com essa síndrome, seja de pânico, de ansiedade, de medo, sei lá o quê, ou depressão. Nós sabemos o que nós precisamos, não é? E Deus sabe o que a gente necessita. Nós sabemos o que nós precisamos. E Deus sabe o que a gente necessita. De repente, a ordem que você coloca nos pedidos, a sua prioridade não é a prioridade de Deus para você. Ah, mas por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Vocês que são pais, quando as crianças eram pequeninas, vocês sabiam quais eram as prioridades para os nossos filhos, não é? É ou não é? Como é duro a criança ganhar um carrinho e está precisando de roupa? É ou não é? E os pais não têm condições de comprar roupa, mas a madrinha enche de carrinho. Carrinho não come, não enche barriga, não veste. Assim, para ilustrar, entende? Então Deus, enquanto Pai, Ele sabe qual é a nossa necessidade. Mas nós temos que ter a humildade e a grandeza ao mesmo tempo de pedir. Como uma criança pede para o pai um doce, um presente. Aprenda a falar com Deus e pedir. Que assim seja. Deve ter tanta gente com 90 pedindo mais 20 anos, né? Não é verdade? E deve ter tanta gente no leito de morte falando, se eu tivesse mais 10 minutos, eu falar para o meu filho, para minha filha ou para minha esposa, tal coisa. Quantas pessoas devem ir embora com pedidos engasgados de que não foram falados? Muitos. Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Tu que conheces o nosso coração e as nossas necessidades, coloca a Sua mão agora, Pai, sobre cada um de nós, trazendo paz e tranquilidade à nossa mente, à nossa cabeça, trazendo luz ao nosso coração, tirando mágoas, desespero, nervosismo, preocupações. Que sejam todos desatados. Cuida da nossa saúde, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Abençoa os nossos familiares onde estiverem agora, para que a luz divina possa cobri-los também. Tu conheces as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas fraquezas. Abençoa, Pai, cada um que está na mente e no coração desses que estão aqui. E que a Tua luz nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Então vamos agradecer a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, que derrame sobre cada um de nós a vossa bênção, a vossa luz. Agradecer pelo dia de hoje, por tudo que nós vivenciamos, as coisas agradáveis, desagradáveis, as chateações e as bênçãos. E agradecer ao nosso amado irmão, Dr. Bezerra, com a vossa comitiva do bem e da luz, que retorne às vossas moradas espirituais, deixando paz e bênção sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, abençoe a cada um, a bênção a quem é de bênção. Uma boa noite a todos.